Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje venho então dar continuidade à tag 7 gibis que marcaram a minha vida. Quem me indicou foi o meu bom amigo João do canal Eu Leio Gibi, um canal de referência no meio, e o João uma pessoa fantástica. Ora então, para iniciar esta tag vou começar com A Morte do Super-Homem. A edição que eu li foi aquela de fundo preto, a capa é espetacular, de fundo preto, com o símbolo do Super-Homem a sangrar de um dos lados. Esta saga foi maioritariamente escrita e desenhada por o Dan Jurgens. Eu acho que marcou-me a mim e acabou por marcar quase toda a gente naquela altura. Aliás, foi um evento que saiu na altura, até nos telejornais, teve um impacto brutal. Ao mesmo tempo, também teve bastante impacto porque, para já, é uma violência do início ao fim, são várias e várias páginas de pancadaria. Quem é que não se recorda daquela parte final, splash pages atrás de splash pages, só cheias de ação entre os dois, os últimos socos, a última troca de agressões entre os dois, o embate final, fabuloso. A violência que foi demonstrada através de um personagem que até então acho que não havia nenhum personagem tão violento como o Apocalipse. Sem conversas, sem nada, só pancadaria, só porrada. E também naquela altura não havia muito hábito dos super-heróis morrerem, depois voltarem, então as pessoas ficaram bastante apreensivas e eu adorei quando eu li e foi uma das que eu fiquei mais impressionado na altura. Segunda obra que vou mencionar é Homem-Aranha 86 da editora Abril. Esta é uma história que me recorda até hoje, apesar de eu já ter lido ela há 500 mil anos. É uma história entre o Homem-Aranha, um conflito entre o Homem-Aranha e o Senhor do Fogo, um arauto do Galactus. Só aí vem o potencial desta história. E eu fiquei impressionado porque Tom DeFalco, que foi o escritor, e o Ron Frenz, que foi quem desenhou, criou aqui uma obra que eu achei... uma história que não sei porque impactou-me. Até aos dias de hoje eu não me consigo esquecer dela. Porque é uma perseguição sem limites do Senhor do Fogo através de toda a Nova Iorque. E o Homem-Aranha só se consegue defender fugindo e saltando e esquivando. E é quase frenética aquela perseguição. E no fim temos então um descarregar de toda aquela tensão do Homem-Aranha em cima do Senhor do Fogo, a forma inventiva como era a panágio, e é a panágio do Homem-Aranha, que normalmente o Homem-Aranha é um personagem interessante que confronta sempre praticamente adversários mais poderosos do que ele, e tem sempre uma maneira inventiva de conseguir dar a volta às situações. E então aquela tensão no fim, aquele descarrego, toda a história eu fiquei bastante impressionado, ainda aos dias de hoje me dá vontade de voltar a ler. Próxima edição que eu quero destacar é Incrível Hulk 109 da editora Abril, onde temos aqui, isto faz parte do run de Peter David e esta história é desenhada por Jeff Purvis. Aqui temos o Doutor Destino a fazer uma manipulação entre o Hulk cinza e o Coisa. E eu gosto muito desta história porquê? Porque tem várias particularidades interessantes. Hulk versus Coisa é um confronto clássico e normalmente em 99% das vezes o Hulk espanca o Coisa. Pronto. O Coisa normalmente é bucha de canhão para o Hulk. Só que aqui as várias curiosidades é que o Hulk é o Hulk cinza, ou seja, é um Hulk mais enfraquecido, mas mais manhoso, não é inteligência é mais manhoso, contra exatamente o inverso, talvez o Coisa dos mais poderosos que já houve. E esta é uma das pequenas curiosidades que se vai desenrolando, há uma pancadaria sem fim. E temos aqui então a curiosidade do Hulk mais fraco tentar vencer o Coisa mais forte quando ele não estava habituado a isso. Normalmente era ele o mais poderoso e então era fácil fazer a bucha de canhão do Coisa, que era o hábito. Então a maneira inventiva como esta história no fim leva ali um revés foi algo que eu achei bastante curioso e foi uma das histórias que me marcou. Passo agora para a próxima, que é Capitão América 146 da editora Abril. Aqui tínhamos os Vingadores a cargo de Roger Stern e John Buscema. Vingadores que aqui apresentam um confronto contra os Mestres do Terror e a Gangue da Demolição, que se juntaram, entraram pela mansão dos Vingadores adentro e deram um tremendo espancamento nos Vingadores. E o que mais me marcou nesta história foi o estado em que eles deixaram o Hércules. Até então, eu pelo menos não tinha lido uma história em que um super-herói tivesse sido tão maltratado. Tanto que a história, o nome desta história
se um deus poderia morrer. E realmente é deixado o Hércules num estado bastante à beira dessa situação. E foi de uma violência tão grande, do impacto tão agressivo. John Buscema dá um show, não é? Dá um show. E então ele inflige-nos realmente quase aquela dor que o Hércules sentiu. E então essa violência eu não estava habituado a ver numa história de banda desenhada. Agora, como meu quinto destaque, eu vou fazer aqui um bocadinho de batota e vou utilizar aqui não uma obra, mas sim um conjunto, um género de uma saga, que foi Atos de Vingança, que atravessou várias das mensais, na altura também de Abril. É óbvio que eu estou a mencionar muito de Abril porque eu estou-me aqui a referir a algo que eu li na altura e aqui praticamente só existia a editora Abril a lançar banda desenhada. Este Atos de Vingança atravessaram quase todas as mensais, desde Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, Super Aventuras Marvel, Wolverine, X-Men. E em que é que se baseava? Baseava-se em um conjunto de super-vilões que se uniram e decidiram trocar de heróis. No fundo, os vilões clássicos, determinados heróis, trocaram, invertiam e iam então confrontar outros heróis de forma a criar ali uma surpresa e dessa surpresa ganhar superioridade e conseguir vencê-los. Temos, por exemplo, Homem-Aranha versus Magneto, que é um vilão dos X-Men, o Demolidor versus Ultron, que era um vilão do Nome dos Vingadores, o Justiceiro versus Doutor Destino, que era do Quarteto Fantástico, Wolverine versus Tubarão-Tigre, um vilão clássico do Namor, X-Men versus Mandarim, vilão clássico do Homem de Ferro e muitos mais. E foi uma saga que marcou bastante porque nós estamos habituados a ver realmente estes vilões, por isso é que são clássicos, sempre a confrontar determinados heróis. E esta troca de vilões com heróis e de heróis com vilões criou algo que eu achei delicioso e até hoje é das minhas sagas preferidas. O meu sexto destaque vai para Y, o Último Homem. A edição que eu li foi a de Levoir, que saiu em 10 encadernados. E isto pode parecer um bocadinho contraditório, porque eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz de obras que toda a gente gosta, mas que eu particularmente não gostei. Pode parecer contraditório, mas eu já vou explicar porquê. Esta obra é da criação de Brian K. Vaughan e também o desenho é de Pia Guerra. Porquê é que está aqui? Porque esta tag é sobre gibis que me marcaram, obras que me marcaram. Ora, as coisas marcam-nos às vezes de diferentes formas. E esta obra foi algo que eu li quase toda de seguida, em 2, 3 dias eu li tudo. Estava bastante imerso, apesar de haver algumas contradições que eu apresentei no outro vídeo. De qualquer das formas, eu estava bastante imerso e quando chega aquele final cortou-me completamente as pernas. Não gostei nada daquele final, foi isso que me desiludiu, mas de qualquer das formas, o curioso disto tudo é que eu fiquei 3, 4 dias a pensar naquilo constantemente. Aquilo acabou por mexer comigo, talvez não na maneira expectável, mas de uma maneira que eu fiquei vários dias a pensar na obra. Por isso eu não podia não deixar de mencionar aqui. A minha última indicação vai para Parábola. Não podia faltar esta obra. Obra de Stan Lee e Moebius. Não podia deixar. A edição que eu li foi de Levoir, eu já apresentei também, vou deixar aqui nos cards o vídeo. Já falei sobre ela. Adorei. Marcou-me imenso porque em tão poucas páginas, porque não é uma história que tenha muitas páginas, mas em tão poucas páginas está tanto significado ali colocado. Fala de religião, de populismo, de tudo, religião, falsa religião, da maneira como nós perspectivamos outras pessoas, que, ao ponto de acharmos que eles são deuses só porque são superiores a nós em determinados aspectos, da tendência de queremos sempre seguir alguém, de ver alguém, e queremos sempre seguir alguém independentemente de queremos perspectivar se essa pessoa tem validade para que nós entreguemos quase a nossa vida nas mãos dela. Ou seja, aquilo aborda tantos temas e é tão rico, que eu tinha que deixar aqui esta menção, esta obra, como um dos apogeus de toda a minha vida de leitura de BDs. Simplesmente adorei e está no meu top. Ora, então estas são as minhas 7 indicações para esta tag e agora, para dar continuidade à mesma, eu vou mencionar alguns canais e esta é uma das partes que
boas de ter um canal e de fazer vídeos é que nós vamos conhecendo novas pessoas, pessoas fantásticas, fazendo novas amizades, e é isso que eu considero estas pessoas. Ora então, os canais que eu vou indicar para seguir esta tag são Vinícius, do Dois Quadrinhos, o Fernando, do Central HQs, e o JJ, do Só o que Sei HQs. Deixo a vocês a continuidade desta tag, amigos, e se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se ainda não subscreveste, partilha, dá like. Até mais.